Abra sua Bíblia comigo no livro de João, Evangelho de João, no capítulo de número 6, versículo de número 41. Enquanto você procura o texto, se alguém o interpela e pergunta: quem é você? Uma pergunta simples, uma pergunta curta, que nem sempre tem as respostas corretas. E eu pergunto para você nessa noite: quem é você? Quem é você? A grande maioria me dirá o seu nome. Sou Josiel, sou Tatiane, sou Eduardo. Outros usarão adjetivos. Eu sou cabeleireiro, eu sou esteticista, sou fisioterapeuta, sou contador, sou professor universitário. Por que essas diferentes respostas? Por que as respostas parecem estar corretas e são tão diferentes umas das outras? Primeiro, você me responderá com aquilo que você julga ser mais importante para você. Quem é você? O Wallace. Você está voltado para você. Quem é você? Sou esposo da Kelly. Quem é você? Sou o pai do Teodoro, José Teodoro. Quem é você? Sou o dono da Girassol Festas. E assim você dirá, você tecerá uma resposta com aquilo que você julga ser bom, com aquilo que você se identifica. Mas isso não é a sua identidade, isso não é você. No texto de João, capítulo 6, no versículo 41, diz assim: murmuravam, pois, dele os judeus, porque Jesus dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviou. Se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser que aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para o que dele comer não morra. Aqui está um problema muito sério. Quando eu pergunto quem é você, quando Deus pergunta quem é você, ou quando a vida lhe ataca, quando as situações, as solicitudes da vida lhe atacam de uma forma trágica, de uma forma voraz, de uma forma impetuosa, de uma forma que você não pode fugir, você muitas vezes não consegue se estabelecer, ou não consegue entender, firmar e dizer quem é você. Sabe por quê? Porque falta em você identidade. Não a identidade que está lá no seu nome, no seu RG. Haroldo Castro Silva, nascido em 6 de março de 1970. Não é essa a identidade, mas quem eu sou em Deus. Quem
Deus quer que eu seja, quem Deus preparou para que eu fosse. O que está guardado para mim nas mãos de Deus? A minha identidade me diz. Se eu sei que eu sou de Cristo, eu sei que eu tenho respostas. Se eu sei que eu sou de Cristo, eu sei que eu tenho tesouros. Se eu sei que eu sou de Cristo, eu sei que eu tenho uma vida eterna. E é nesse momento, quando a nossa identidade falha, é que nós sucumbimos, é que nós nos desesperamos, é que nós falhamos na nossa caminhada espiritual. O filho pródigo achou que era o bambambam. A riqueza do pai era tudo que ele podia pôr a mão e ia resolver toda a vida dele. Pai, eu quero que o Senhor me dê a minha parte. Sua parte é. O pai não pergunta o que ele vai fazer com a parte dele. O pai não quer saber o que ele quer fazer com aquilo que ele tem de direito, mas ainda não está na hora dele receber. Mas o pai entrega. E ele sai. E uma pessoa sem identidade põe tudo a perder, joga tudo aquilo que lhe é dado de forma gratuita, joga fora. Então as pessoas que não sabem o valor da salvação desprezam, pisam por cima do sacrifício de Jesus, porque não se identificaram com o sacrifício na cruz e não se identificaram com o sacrificado também. E eu pergunto a você, como está a sua identidade com Cristo hoje? Algumas pessoas vivem me perguntando, pastor, se eu fizer isso eu vou ser salvo? Pastor, e se fizer isso, vai ser salvo? Qual que é a necessidade de saber se eu fizer ou não fizer, eu vou ser salvo? Seria como um homem casado perguntar se ele pode fazer isso ou não fazer. Isso cabe a um homem casado? Isso cabe a um salvo? Andar fora dos padrões de Cristo cabe àquele que um dia foi alcançado pela sua graça e pela sua misericórdia, pelo seu amor, e agora ele pode fazer as coisas que ele fazia antes, ou começar a fazer coisas que ele nunca fez, porque parece ser gostoso, parece ser curioso. Qual é a sua identidade, meu irmão? Qual é a sua identidade, minha irmã? Qual é a identidade sua no seu casamento? Qual é a sua identidade no seu trabalho? Nós não nos identificamos com Jesus na nossa caminhada, mas no momento da adversidade nós queremos estar unha e carne com Ele. Queremos nos identificar com Ele e nos unir a Ele a qualquer preço, mas não de uma forma qualquer, não por uma razão qualquer, sob um pretexto de ganharmos alguma coisa em troca. Quando somos assolados por uma tragédia, queremos nos livrar daquela tragédia e nos livrar dos resultados impostos por aquela tragédia, nos identificando e caminhando com Jesus a qualquer custo. Semeamos sem identidade. Semeamos uma vida inteira fora dos padrões de Deus. E no momento de tragédia queremos voltar correndo para o caminho, queremos voltar correndo para os braços do Pai, como foi com o filho pródigo. E queremos ter resultados de excelência. Irmão, deixa eu falar um negócio para você. A semente que você tem na mão, ela é de excelência. Semente de paz, semente de amor, semente de alegria, semente de prosperidade. Mas se você semeia em terras erradas, ou se você contamina a sua semente, só dizer uma coisa para você: a colheita é sua. A colheita é sua. Não dá para transferir essa colheita. Então nós precisamos buscar a nossa identidade em Deus e andarmos segundo essa identidade. Lá no meu RG está escrito qual é a minha ascendência, pai e mãe. Francisco Gonçalves da Silva, Ilma de Castro Silva.
Não dá para eu fugir dos caminhos, não dá para eu fugir do padrão dessas duas famílias unidas. Eu sou o resultado dessa união. Eu quero dizer para você, meu querido, nessa noite, você que me ouve, você que me assiste, não dá para você ser um crente meia boca, não dá para você fugir do padrão da cruz, não dá para você fugir daquilo que Jesus tem para a sua vida, não dá para você fugir do padrão de identidade que Jesus te dá. Você não é homem, você não é mulher dessa terra, você é cidadão do céu, portanto devemos andar como cidadãos do céu. Queremos andar desfrutando desse mundo, mas queremos resolver problemas como cidadãos dos céus. Deus não é seu empregado. Deus não é sua babá. Deus tem um padrão. Ainda que você seja triturado pelas situações. Quem é você? Não é esse Jesus, o filho do carpinteiro? A mãe dele nós conhecemos. O mundo vai tentar implantar em você uma identidade diversa daquilo que você realmente é. Agora, eu pergunto para você, você vai deixar? O mundo está sendo um mundo, e você? Não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Talvez as pessoas conhecem o seu passado. Talvez as pessoas conhecem as lambanças que você já fez. E talvez as pessoas querem colocar você nessa forma. Talvez o mundo quer colocar sobre você as vestimentas antigas. Veste de dor, veste de tristeza, a veste da culpa, a veste da mentira. Mas eu digo para você nessa noite, meu querido, minha querida, Jesus já lavou as suas vestes com o seu sangue. Jesus já tirou as suas vestes rasgadas e te deu vestes festivais. A cinza que estava sobre você, do luto, da dor, Deus te dá uma coroa, coroa de vitória, coroa da vida. Então não volte-se para o mundo, volte-se para Jesus. Não volte-se para aquele que desqualifica você, mas volte-se para aquele que se identifica com você. Identifica você com um novo nome, te identifica com a frase de vitoriosa, de vitorioso, de homem de bem, de homem correto, de homem justo, homem íntegro, homem escolhido, separado, chamado por Deus para fazer a diferença nessa terra. Eu sou o pão que desceu do céu. Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia o que ele tinha para fazer aqui nessa terra. Ele tinha a identidade dele completa. Você sabe o que você precisa fazer nessa terra? Eu vejo algumas pessoas postando. E me desculpem as pessoas que passam tempo fazendo isso, mas para mim bobagens. Ei, presta atenção no que eu vou te dizer aqui, você que está me assistindo. Jesus salvou você, não foi para ficar lutando contra o sistema, não foi para ficar falando mal de governo, não foi para ficar falando mal do crescimento do movimento LGBT, homoafetividade. Não foi para isso não. Jesus salvou você para falar de Jesus. Jesus salvou você para falar do amor dele por você. Jesus salvou você para falar para outras pessoas, tantas quantas querem ouvir, e daquelas que também não querem ouvir, para falar dele.
Para de ficar postando, é o fim do mundo, o mundo está acabando, Jesus está voltando, está mesmo. E que ele volte rápido, que ele volte muito rápido. Crente perde tempo na mídia social falando de outros crentes. Crente sem identidade. Crente perde tempo, é você que está me assistindo. Para de perder tempo vasculhando o Facebook, vendo o que os outros estão fazendo, para depois ficar fofocando com os outros. Vai falar de Jesus. Usa essa mídia social que você tem tanto acesso e gosta tanto, para falar de Jesus, espalhar o amor de Jesus, falar a verdade sobre Jesus. Porque enquanto você está falando de outras coisas ou falando de outras pessoas, que as pessoas... Ai, não gostei da Tati, ela cantou, errou tudo a música. Não gostei da roupa, não gostei do cabelo. Ei! Crentão, crentona. Você está sem identidade. Você é para falar de Jesus, não é da roupa de quem está aqui não. Não é do jeito que canta não. Está na hora da igreja se levantar, está na hora da igreja acordar, está na hora da igreja se posicionar. E a igreja é você, a igreja é você, a igreja é você. Pastor, mas as pessoas vão me xingar. Você está com um baita de um problema se elas começarem a te aplaudir. Se o mundo começar a te aplaudir, você está com um problema. Porque Jesus, quando libera os 70 de 2 em 2, os demônios se submetem porque Jesus deu poder e autoridade. Eles voltam eufóricos. Até os demônios se nos submetem. Jesus fala assim, deixa de ser bobo, rapaz. Ué, bobagem é essa? Você está alegre porque os demônios se submetem? Fique alegre, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Se o mundo acha que você é um cara legal, que você tem umas ideias que todo mundo se agrada delas, talvez aquele que pode lançar você no fogo do inferno está olhando para você atravessado. Ele se chama Jesus Cristo de Nazaré, juntamente com seu Pai, Deus do universo. Então nós precisamos entender qual é a nossa identidade e resgatar a nossa identidade, não segundo o mundo, mas segundo Deus, segundo a Bíblia, segundo a palavra do Senhor. E se nós nos identificarmos com a palavra, com a Bíblia, automaticamente você vai estar na contramão do mundo. Irmãos, faça aquilo que Deus pediu para você fazer. Faça aquilo que Deus chamou você para fazer. Pastor, mas eu não sei. É porque ainda não descobriu a sua identidade. Jesus, quando ele diz, eu sou o pão que desceu do céu, versículo 50, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Eu imagino que Jesus falava essas palavras aqui. Comer a minha carne. Ele sabia exatamente o castigo que estava proposto. Ele sabia exatamente a dor que lhe estava proposta para ele ocupar um lugar tão precioso, que não poderia ser pago qualquer preço. Irmão, a sua identidade tem que levar você a entender que você é precioso para o Pai.
de tão precioso que você é, Ele não mandou ninguém, Ele mesmo veio através do seu Filho Jesus, ocupou o seu lugar na cruz, se identificando com você, para que você pudesse identificar-se com Ele neste momento, nesse dia, nesta vida. Identifique-se com o Senhor Jesus, identifique-se com a palavra dEle, e tenha vida eterna, tenha uma vida de abundância, tenha uma vida de vitória. Talvez você não perceba a vitória nessa vida, mas eu quero dizer para você, a sua vitória está preparada na eternidade, junto com Ele, para todo sempre. Sabe qual que é o seu problema? Nosso problema é porque sem identidade, Fabrício, nós só pensamos nas coisas desse mundo. Sem identidade, nós só conseguimos mensurar as coisas desse mundo. Mas a grande maioria das pessoas, nunca pararam para sonhar com a Jerusalém que está sendo preparada, ruas de ouro, mar de cristal, as portas de pérola. Ninguém nunca falou assim: rapaz, eu vivo sonhando com a minha casa em Jerusalém, na Nova Jerusalém, a Jerusalém Celestial. Você já ouviu alguém falando isso? Eu sou crente de Deus que nasci, eu vivo no meio da crentaiada, eu nunca vi ninguém falando isso. Rapaz, mas eu sonhei que eu tinha uma casa no céu. Não. É como Josiel. Rapaz, eu sonhei que eu tinha uma casa no Florais. Não está errado não, irmão, sonhar com a casa nos Florais. Mas o que eu estou querendo contrapor é que muitas vezes o que é verdadeiro, o que é real, o que não é passageiro, nós não sonhamos com ele. Falta de identidade. Você não se identifica com o homem eterno que Deus criou para você, com o futuro eterno que você tem nas mãos do Pai. Precisamos voltar às nossas raízes espirituais. Precisamos nos identificar com Cristo e caminharmos nessa identidade, aprofundarmos nessa intimidade para descobrirmos mais coisas que nós temos e somos em Cristo Jesus. Porque se nós tivéssemos a identidade correta, nós seríamos como os anjos. A Bíblia fala que a nós foi dado o privilégio de falar de Jesus, mas os anjos estão tudo lá no céu falando assim: fala, abençoado, fala de Jesus. Você está falando com esse cara tem 1 hora no telefone e não falou de Jesus ainda para ele, por quê? Se Deus falar assim, ó, quem quiser pode descer para a terra e falar de Jesus, não fica um anjo no céu. Todos os anjos querem falar de Jesus porque se identificam com a eternidade. Todos os anjos querem estar com Jesus porque se identificam com Ele. Mas nós queremos estar com Jesus nos momentos de dificuldade. Quando a dor, quando o sapato, quando o calo, quando a úlcera estoura, aí nos identificamos. Lembramos que somos cidadãos do céu. Lembramos que temos um mediador. Lembramos que temos um Jesus que sara. Lembramos que temos um advogado. Lembramos que temos um médico. Lembramos que temos o autor da vida. Isso não é identificar-se. Isso é qualquer outra coisa. Mas Jesus te chama hoje para você renovar a sua identidade com Ele. Jesus te chama hoje para você ter uma identidade, assim como está lá no céu, assim como está lá no livro que está nas mãos do Pai. A Bíblia nos diz, Salmo 139, que antes que eu nascesse, quando eu era substância ainda informe no ventre da minha mãe, o Senhor escreveu todos os meus dias no teu livro, sem que faltasse nenhum deles. Irmão, vamos buscar esse negócio. Pai, me dá a conhecer o que o Senhor escreveu no livro da vida a meu respeito. Você acha que Deus não vai revelar? Se Ele escreveu a seu respeito, Ele não vai... Ele vai revelar, irmão. Ele vai revelar, irmã. Ele quer que você se identifique com o que Ele escreveu. Você pega uma criança, ela nasce, você
troca a família dela. Ela vai crescer com a identidade errada. Por quê? Porque ela não vai se identificar com aquele que é o pai biológico. Os laços sanguíneos para ela não importam. Se algum dia você, quando ela começar a ter entendimento, você começar a falar: olha, você está comigo, mas o seu pai, a sua mãe são fulanos. Eles deixaram você comigo por causa disso, disso e disso. Ele se identifica com aquele que o abraçou, mas se identifica também com aquele com o qual ele tem um laço de sangue. E as pessoas estão dizendo de Jesus, mas as pessoas não estão se identificando com ele. Se identificam com o Adão, que pecou, saiu da presença do Pai, para satisfazer a vontade da sua carne. E nós queremos tão somente satisfazer a vontade da nossa carne. Então, eu digo para você, que você precisa se identificar com Jesus. Você precisa se identificar no seu eu, que Deus tem escrito no livro a seu respeito. Que você não saia daqui dessa noite. Que você que está em casa não vá se deitar, não dê sono aos teus olhos, sem que você se identifique com o Pai. Sem que você se identifique verdadeiramente o que Deus falou a seu respeito. Porque o que Ele falou a seu respeito é a verdade. É o que você é o que você tem, é o que você pode fazer, é o que você deve fazer.